Tenho 78 anos. Me chamo Beatrice. E antes que a memória me falhe de vez, preciso contar o que vivi. Talvez alguma de vocês, mulheres que já carregaram tanto peso no peito quanto eu, entenda a dor de ser invisível dentro da própria casa. A dor de ouvir da boca do próprio pai palavras que cortam mais fundo que qualquer faca. Hoje, sentada aqui na varanda da minha casa, olho para trás e vejo tudo com clareza. A memória é engraçada, sabe? Às vezes apaga o que aconteceu ontem, mas guarda cada detalhe de uma tarde de humilhação que aconteceu há décadas. Guarda o tom de voz, a risada cruel, o silêncio covarde de quem assistia e não fazia nada. Minha amiga, de onde você me escuta? Está fazendo o que além de me ouvir? Cresci numa casa grande, de paredes brancas que pareciam frias mesmo sob o sol forte do interior. Era uma daquelas casas antigas, com porta alta de madeira maciça, varanda larga, onde meu pai recebia os compadres para conversar sobre política e negócios, e um quintal enorme, onde minha mãe cultivava pés de jasmim e rosas que perfumavam as manhãs. Mas dentro daquela casa, por mais bonita que fosse por fora, o ar era pesado. Pesado de silêncios, de olhares atravessados, de palavras que machucavam sem precisar gritar. Éramos ao todo 5 filhos. 2 meninas mais velhas que eu, lindas como bonecas de porcelana, com cabelos lisos e bem tratados, pele clara e modos delicados que minha mãe cultivava com esmero. Elas usavam vestidos de tecido bom, laços nos cabelos e sempre estavam prontas para serem exibidas quando chegavam visitas. Depois vinha eu. E por último, meu irmão caçula, o menino que meu pai tanto esperou, mas que nasceu doente, frágil, acamado desde pequeno. Ele era o orgulho ferido do meu pai, o filho homem que deveria ter sido forte, mas que a vida fez fraco. E eu era a do meio, a esquecida. Ou melhor, a lembrada apenas quando meu pai precisava de alguém para descontar suas frustrações. Desde muito pequena, aprendi que meu lugar não era no colo de ninguém. Não era ao lado das minhas irmãs quando chegavam visitas. Não era na sala, arrumada e quietinha, esperando elogios. Meu lugar era na cozinha, no quintal, no quarto do meu irmão doente, nos bastidores da vida que acontecia sem mim. Meu pai era um homem alto, de ombros largos, voz grossa e opinião firme sobre tudo. Trabalhava com gado, negociava terras, era respeitado na cidade. Mas dentro de casa, usava a língua como chicote. E o alvo preferido dele sempre fui eu. Não sei ao certo quando começou. Talvez desde que nasci e ele percebeu que eu não era como minhas irmãs. Eu era mais atarracada, mais forte, com feições diferentes, pele mais morena por ficar no sol, ajudando nos serviços. Meus cabelos eram crespos e rebeldes, não importava quanto óleo de rícino minha mãe passasse. Eu comia bem porque trabalhava muito, e isso fazia meu corpo ser mais robusto. E acima de tudo, eu tinha uma boca que não sabia ficar calada quando via injustiça. Foi isso que meu pai nunca perdoou. Lembro da primeira vez que ouvi a palavra sair da boca dele. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. Estava na varanda, brincando com uma boneca de pano que eu mesma tinha feito, quando chegou um dos compadres do meu pai, um homem gordo de bigode farto que sempre falava alto demais. Meu pai chamou minhas irmãs. Venham cá, meninas, cumprimentem o compadre Mário. Elas foram sorridentes, cheias de graça e receberam tapinhas na cabeça e elogios. Que meninas bonitas, que moças prendadas vão ser. Eu continuei ali, quieta, achando que não seria notada. Mas fui. Meu pai apontou para mim e disse, com aquele sorriso cruel que eu viria a conhecer tão bem: essa aí é a Beatrice, compadre, a horrenda da família. Não sei de onde puxou essa feiura toda. Deve ser castigo. O compadre Mário soltou uma gargalhada alta, forçada, daquelas que as pessoas dão quando não sabem o que dizer, mas querem agradar quem falou. Minha mãe, que estava perto da porta com um pano de prato nas mãos, baixou os olhos e entrou para dentro. Minhas irmãs riram baixinho, aliviadas por não serem elas. E eu fingi que não tinha ouvido. Abracei minha boneca de pano e continuei brincando, mas algo dentro de mim rachou naquele dia. Rachou e nunca mais voltou a ser inteiro da mesma forma. Aquela não foi a única vez. Foi a primeira de muitas.
Meu pai repetia aquilo em todo lugar. Na venda, quando ia comprar mantimentos, e eu o acompanhava carregando os sacos. Na igreja, depois da missa, quando os vizinhos perguntavam pelas filhas. Nas festas, nos batizados, nas reuniões de família. Sempre tinha uma forma de me apontar, de me diminuir, de arrancar risos às minhas custas. Essa aqui não vai arrumar marido nem rezando. Horrenda e teimosa. É o pior de tudo. Sorte que pelo menos serve para o trabalho pesado. Cada palavra era um golpe. Mas o pior não era a palavra em si. Era ver que ninguém me defendia. Minha mãe desviava o olhar. Minhas irmãs riam ou ficavam caladas, agradecidas por serem as bonitas. E as pessoas de fora? Ora, as pessoas de fora faziam o que sempre fazem. Riam junto, concordavam ou fingiam não ouvir. Mas sabe o que ninguém via? O que ninguém queria ver? Que eu era quem segurava aquela casa. Acordava antes de todo mundo, acendia o fogo no fogão a lenha, preparava o café enquanto o cheiro forte de fumaça e lenha queimada se misturava com o orvalho da manhã. Eu ia buscar água no poço, carregava os baldes pesados até a cozinha, regava a horta, alimentava as galinhas, ajudava minha mãe a lavar roupa no tanque de pedra, e quando o sol estava alto, eu ia até o quarto do meu irmão. Ele era frágil, pálido como as flores do jasmim, e passava os dias deitado. Eu limpava seu rosto com pano úmido, ajudava ele a comer, contava histórias que inventava para fazê-lo sorrir. Ele era o único que me olhava com carinho. O único que dizia: "Você é bonita, Beatrice." Não acredita no que ele fala, não. Mas as palavras de uma criança doente, por mais sinceras que fossem, não apagavam os anos de veneno que meu pai derramava sobre mim. Eu era forte. Tinha mãos calejadas, ombros largos de carregar peso, pernas firmes de andar léguas. Eu era a que não reclamava, a que aguentava, a que fazia. Mas para meu pai, isso não importava. Para ele, eu era só a filha feia, a vergonha, a horrenda. E durante muitos anos, eu acreditei nisso. Os anos foram passando, e eu fui crescendo naquele ambiente de pedras e espinhos. Cresci rápido demais para a idade. Não no corpo apenas, mas na alma. Aprendi cedo demais que o mundo podia ser cruel, que amor não era garantido nem dentro de casa, e que às vezes a gente precisa ser forte sozinha, porque ninguém vai segurar nossa mão. Quando cheguei na idade em que minhas irmãs já estavam sendo preparadas para casar, eu continuava sendo a que carregava os sacos de farinha, a que lavava as roupas mais pesadas, a que ficava até tarde ajudando minha mãe a fazer doce de abóbora no tacho grande de cobre. O cheiro doce da rapadura derretendo com a abóbora picadinha subia pela casa inteira, grudento e reconfortante, mas eu sabia que não era para mim que aqueles doces eram feitos. Era para as visitas que vinham ver minhas irmãs. Minha irmã mais velha, a Eduarda, era tudo o que meu pai considerava perfeito. Tinha cabelos lisos que caíam como seda pelas costas, pele clara sem uma marca, mãos finas que nunca conheceram trabalho pesado. Ela bordava, tocava piano. Sim, meu pai tinha mandado buscar um piano da capital só para ela. E sorria daquele jeito contido que os homens achavam encantador. Era a primeira a ser chamada quando chegava gente importante. A primeira a receber elogios. A primeira em tudo. Depois vinha a Clarice, a do meio entre as mais velhas, que não era tão bonita quanto Eduarda, mas tinha um jeito simpático, uma voz doce que agradava minha mãe. Ela ajudava na cozinha, sim, mas só nas tarefas leves. Peneirar farinha, decorar bolos, arranjar flores nos vasos. Nunca vi ela com as mãos sujas de terra ou machucadas de tanto esfregar roupa na pedra. E eu era a Beatrice, a que não tinha nome bonito sendo chamado na sala. A que só era lembrada quando precisavam de força bruta ou quando meu pai queria uma plateia para seus insultos. Mas sabe o que aprendi nesses anos todos? Aprendi que força não se mede só pelo que se aguenta, mas pelo que se faz com o que aguenta. Eu podia ter me entregado, podia ter me tornado amarga, podia ter devolvido na mesma moeda. Mas não devolvi.
Não porque eu fosse santa, longe disso, mas porque dentro de mim havia algo que meu pai nunca conseguiu quebrar: minha dignidade. Eu trabalhava duro, isso é verdade. Mas trabalhava porque precisava, porque era minha forma de ser útil, de ter um lugar, mesmo que fosse um lugar nos bastidores. E trabalhava também porque, no fundo, eu gostava. Gostava de sentir o chão firme debaixo dos meus pés quando ia até a horta de madrugada, quando o céu ainda estava naquela cor entre o roxo e o rosa, e o ar estava fresco, quase frio. Gostava de mexer na terra, de plantar e ver crescer. Gostava de cuidar do meu irmão, de ver o sorriso fraco que ele esboçava quando eu chegava com um copo de leite morno e mel. Meu irmão, coitado, era a tristeza silenciosa da casa. Ele tinha nascido doente, com um problema no peito que os médicos nunca souberam explicar direito. Não conseguia andar muito, cansava rápido, vivia pálido e suado mesmo sem fazer esforço. Meu pai tinha depositado nele todas as esperanças de ter um filho homem forte, um herdeiro que tocasse os negócios, que montasse a cavalo e comandasse os peões. Mas a vida tinha outros planos. E sabe o que meu pai fazia? Ignorava o menino. Simplesmente ignorava. Passava dias sem entrar no quarto dele. Quando entrava, ficava pouco tempo, olhava de longe, suspirava fundo e ia embora com cara de decepção. Como se meu irmão tivesse escolhido ser doente. Como se fosse culpa dele não ser o filho que meu pai sonhou. Eu via aquilo e o coração apertava. Via o menino esperando, esperando uma palavra, um afago, um olhar que dissesse: eu te amo do jeito que você é. Mas esse olhar nunca vinha. Então eu compensava. Passava horas ao lado dele, contando histórias, cantando baixinho as cantigas que minha avó, que Deus a tenha, me ensinou quando eu era pequena. Eu penteava os cabelos finos dele, ajudava ele a se sentar na cama quando queria ver pela janela, levava flores do quintal para alegrar o quarto que cheirava a remédio e suor de doença. Ele me dizia: você é boa, Beatrice. Você é a melhor de todos nós. E eu sorria, mesmo com o peito doendo, porque sabia que aquelas palavras eram verdadeiras, mas também sabia que elas não tinham peso naquela casa. O que tinha peso era beleza, era conveniência, era servir aos planos do meu pai. Lembro de uma tarde depois da missa, quando a casa encheu de gente. Meu pai tinha convidado umas famílias importantes da cidade para almoçar. Minha mãe passou dias preparando: galinha assada, arroz com açafrão, farofa cheirosa, doce de leite, bolo de fubá ainda quente polvilhado com canela. A casa toda estava perfumada, arrumada, impecável. Minhas irmãs estavam vestidas com seus melhores vestidos, uma de rosa claro, outra de amarelo, com laços nos cabelos e um toque de pó de arroz no rosto. Elas se sentaram na sala, comportadas, esperando os elogios que não demoraram a vir. Eu, como sempre, estava na cozinha. Ajudava a servir, a lavar louça, a buscar mais água, a trazer as travessas pesadas para a mesa. Ninguém me via. Ou melhor, me viam, mas como se eu fosse parte da mobília. Algo necessário, mas não digno de atenção. Foi no meio daquele almoço, com a mesa cheia de comida e conversa, que meu pai resolveu mais uma vez me usar como motivo de riso. Um dos convidados, um fazendeiro conhecido por ter muitas terras e ser viúvo, comentou sobre as filhas da casa. Elogiou Eduarda, elogiou Clarice e então perguntou inocentemente: e essa moça ali, trabalhando tanto, é a caçula? Meu pai deu aquele sorriso que eu já conhecia tão bem, aquele sorriso que vinha sempre antes da facada. Aquela é a Beatrice, a horrenda. Não serve para ser vista, mas serve para o trabalho. É forte como um boi e come igual. A mesa inteira riu. Alguns mais alto, outros com aquele riso contido de quem quer parecer educado, mas acha graça. Eu estava parada na porta da cozinha, segurando uma jarra de suco de laranja. Senti o calor subir pelo rosto, mas não deixei a jarra cair. Não deixei uma lágrima escapar. Entrei para a cozinha, coloquei a jarra sobre a mesa e fiquei ali parada, de costas para todos, respirando fundo, com as mãos trêmulas apoiadas na madeira gasta do móvel.
Minha mãe entrou logo depois, fingindo buscar algo, mas sei que veio ver se eu estava bem. Ela passou a mão no meu ombro, num gesto rápido, quase envergonhado, e sussurrou: "Não liga, filha. É jeito dele. Jeito dele." Como se crueldade fosse jeito. Como se humilhar a própria filha fosse algo que se desculpava com um "é jeito dele." Eu não respondi nada. Apenas sequei as mãos no avental e voltei para a cozinha, para o lugar onde eu era útil, onde eu era necessária, mesmo que invisível. Mas algo dentro de mim, naquele dia, começou a mudar. Não foi raiva, não foi revolta. Foi uma certeza silenciosa que foi crescendo devagar, como uma planta que brota no escuro. Eu não vou deixar a voz dele definir quem eu sou. Eu não sabia ainda como, não sabia quando, mas sabia que um dia eu iria me olhar no espelho e ver algo além do que meu pai enxergava. Algo além da palavra horrenda. Algo verdadeiro. E esse dia, minha querida que me escuta agora, esse dia estava mais perto do que eu imaginava. A vida na nossa casa seguia um ritmo que parecia nunca mudar. As estações passavam, o tempo corria, mas dentro daquelas paredes brancas tudo permanecia igual. Meu pai com sua língua afiada, minha mãe com seu silêncio cúmplice, minhas irmãs com seus vestidos bonitos e suas vidas arrumadas, meu irmão no quarto sufocando em tristeza e doença, e eu no meio de tudo, segurando as pontas que ninguém queria segurar. Acordava sempre antes do sol nascer. Gostava daquele momento em que a casa ainda estava em silêncio, quando só se ouvia o canto distante do galo e o vento balançando as folhas do pé de manga no quintal. Era o único momento em que eu me sentia livre, sabe? Livre para ser apenas eu, sem olhares de julgamento, sem palavras cortantes, sem precisar carregar o peso de ser a filha que ninguém queria mostrar. Acendia o fogo no fogão a lenha, com as mãos ainda dormentes de frio, e ficava ali vendo as chamas lamberem a madeira seca, ouvindo o crepitar que parecia conversar comigo. Colocava a água para ferver, preparava o café bem forte como meu pai gostava, cortava fatias grossas de bolo de milho que tinha sobrado do dia anterior. O cheiro do café misturado com a fumaça da lenha enchia a cozinha, e eu respirava fundo, guardando aquele aroma dentro de mim como quem guarda um segredo bom. Depois, ia até o quintal buscar os ovos que as galinhas tinham botado durante a noite. Adorava aquele momento, com o orvalho molhando meus pés descalços, o capim ainda frio e úmido, o céu clareando devagar naquele tom alaranjado suave que anunciava o dia. As galinhas cacarejavam ao meu redor e eu conversava baixinho com elas, como se fossem minhas amigas. E talvez fossem. Talvez fossem as únicas que não me julgavam. Quando voltava para dentro, minha mãe já estava acordada. Ela era uma mulher calada, de gestos cansados, que havia desistido de lutar fazia tempo. Não sei se ela já tinha sido diferente, se um dia teve opinião própria ou coragem de enfrentar meu pai. Só sei que, quando me lembro dela, vejo sempre a mesma imagem. Uma mulher curvada sobre o tanque, sobre o fogão, sobre a costura, com o rosto marcado por rugas que não eram só da idade, mas do peso de ter engolido tantas palavras que nunca disse. Ela não me defendia, mas também não me atacava. Apenas existia naquele meio termo de quem escolheu não escolher. E por muito tempo eu a odiei por isso. Odiava o silêncio dela, a forma como desviava o olhar quando meu pai me humilhava, como passava a mão no meu ombro depois, como se aquilo bastasse, como se um gesto rápido e envergonhado pudesse apagar anos de abandono emocional. Hoje, com a idade que tenho, entendo um pouco mais. Entendo que ela também era prisioneira, à sua maneira. Que mulheres da geração dela foram ensinadas a obedecer, a calar, a suportar. Mas na época, quando eu ainda era jovem e o peito ardia de injustiça, eu não conseguia entender. Só conseguia sentir raiva. Minhas irmãs, essas sim, viviam num mundo diferente do meu. Acordavam tarde, tomavam café na cama às vezes, passavam as manhãs se arrumando, bordando, lendo romances que meu pai trazia da cidade. Eduarda tinha pretendentes, vários deles. Vinham aos domingos, de roupa engomada e cabelo penteado com brilhantina, trazendo flores,
bombons importados, palavras bonitas. Sentavam na sala, conversavam com meu pai sobre negócios, elogiavam a beleza da filha e iam embora deixando um rastro de perfume caro e promessas. Clarice também tinha seus admiradores, embora menos numerosos, mas ela não se importava muito. Dizia que queria casar com alguém que a fizesse rir, não apenas com alguém rico. Minha mãe torcia o nariz quando ouvia isso, mas não contrariava. No fim, Clarice sempre acabava fazendo o que a família esperava. E eu? Eu não tinha pretendentes, não tinha flores, não tinha bombons, não tinha conversas na sala. Ninguém perguntava por mim. Ninguém vinha me conhecer. Meu pai já tinha deixado claro para quem quisesse ouvir que eu não estava disponível no mercado de casamentos. Não porque eu fosse valiosa demais, mas porque eu era valiosa de menos. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 17 anos, quando um rapaz do vilarejo vizinho veio trazer um recado para meu pai. Era um moço simples, filho de um pequeno agricultor, moreno de sol, com mãos calejadas de trabalho honesto. Ele me viu no quintal estendendo roupa no varal e parou para ajudar. Segurou a ponta de um lençol grande que eu estava tentando estender sozinha e sorriu para mim. Um sorriso bonito, sincero. Você trabalha bastante, né? Ele disse sem malícia, apenas observando. Trabalho sim, respondi, sentindo o rosto esquentar. Não estava acostumada com gentileza. É bom. Mulher que trabalha é mulher de valor. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Mulher de valor. Ninguém nunca tinha falado algo assim para mim. Eu queria que ele ficasse mais tempo, queria puxar conversa, mas não sabia como. Era desajeitada nessas coisas. Tinha passado a vida inteira sendo tratada como se não prestasse para nada, além de trabalho braçal. Não sabia flertar, não sabia sorrir de um jeito encantador como minhas irmãs. Mas não precisei me preocupar, porque meu pai apareceu na varanda, viu o rapaz conversando comigo e chamou com voz dura. Moço, o que veio fazer aqui? Se é trazer recado, traga logo. Se é perder tempo, vá embora. O rapaz se atrapalhou, pediu desculpas, entregou o recado e foi embora. Olhou para trás uma vez, como se quisesse dizer algo, mas não teve coragem. E eu fiquei ali, parada no meio do quintal, com um lençol branco nas mãos e o coração apertado. Mais tarde, meu pai me chamou na cozinha. Eu achei que ia levar bronca por ter conversado com o rapaz. Mas não. Ele apenas disse, com aquele tom de desprezo que me era tão familiar. Não se iluda, Beatrice. Homem nenhum de bom futuro vai querer você. E se algum quiser, é só porque precisa de braço para trabalhar, não de esposa. Aquilo doeu mais do que qualquer insulto em público. Doeu porque foi dito em particular, apenas entre nós dois, como se fosse uma verdade que ele estava me revelando por bondade, para eu não criar esperanças. Como se ele estivesse me protegendo da decepção. Mas o que ele estava fazendo, eu sei agora, era me quebrando. Devagar, deliberadamente, todos os dias. Me quebrando até que eu acreditasse, até que eu me curvasse, até que eu desistisse de sonhar com algo além daquela vida de serviço e invisibilidade. Só que eu sou teimosa. Sempre fui. Continuei trabalhando, continuei cuidando do meu irmão, continuei acordando antes do sol, mas dentro de mim algo estava crescendo. Não era revolta ainda. Era uma pergunta quieta, insistente, que não me deixava em paz. Será que é isso mesmo? Será que meu pai está certo? Será que não existe nada mais para mim além disso? Eu não tinha resposta. Mas essa pergunta, querida que me ouve agora, foi a primeira semente de liberdade que plantei no meu coração. E uma semente, por menor que seja, quando encontra terra boa, sempre acaba crescendo. Os anos foram passando assim, naquela rotina de trabalho e silêncio, de humilhações pequenas e grandes, de dias que se pareciam todos iguais. Minhas irmãs cresceram e se tornaram mulheres. Eduarda já estava prometida a um fazendeiro rico de outra cidade, um homem mais velho que ela, sério, de poucas palavras, mas com terras e nome respeitado. Minha mãe estava radiante com o casamento, já planejando o enxoval, o vestido, a festa. Meu pai caminhava pela casa com o peito estufado, orgulhoso de ter conseguido um bom partido para a filha.
Clarice ainda estava solteira, mas tinha alguns pretendentes rondando. Ela não parecia ter pressa. Dizia que queria conhecer melhor antes de escolher, e minha mãe permitia, desde que ela mantivesse as aparências. Tudo era sobre aparências naquela casa. Parecer bem, parecer feliz, parecer perfeito. E eu? Eu continuava sendo a que não aparecia nas conversas sobre futuro. A que não tinha enxoval sendo bordado. A que não tinha nome sendo mencionado nas rodas de casamento. Eu era apenas a Beatrice, a que ficava, a que ajudava, a que existia para servir. Mas houve uma noite que mudou algo em mim. Uma noite que, mesmo depois de tantos anos, ainda guardo na memória com cada detalhe preservado, como se tivesse acontecido ontem. Era época de festa junina. Todo ano, a cidade fazia uma festa grande na praça, com barraquinhas de comida, fogueira alta crepitando no centro, bandeirinhas coloridas penduradas de um lado ao outro, sanfona tocando e gente dançando quadrilha até o cansaço. Era a festa mais esperada do ano, aquela que reunia todo mundo, ricos e pobres, velhos e moços. Todo mundo ia. Minhas irmãs já estavam animadas há semanas, escolhendo tecidos para os vestidos, combinando laços, falando sobre quem ia estar lá, sobre quem iam querer dançar. Eu ouvia tudo calada, sem imaginar que também iria. Afinal, eu nunca ia a festas. Não era esperado que eu fosse, não era desejado. Mas naquele ano, alguns dias antes da festa, minha mãe entrou no quarto onde eu dormia, num cantinho no fundo da casa, e disse: Beatrice, você vai com a gente esse ano. Já está na idade, não é certo você ficar sempre em casa. Fiquei sem palavras. Será que tinha ouvido direito? Olhei para ela buscando confirmação, e ela apenas acenou com a cabeça, daquele jeito cansado dela, como se estivesse cumprindo uma obrigação que tinha adiado demais. Mas eu não tenho roupa boa para a festa, consegui dizer, ainda sem acreditar. Vou arranjar uma. Tenho um vestido antigo da Eduarda que pode servir em você com alguns ajustes. E assim foi feito. Minha mãe pegou um vestido que Eduarda tinha usado anos atrás. Um vestido de tecido simples, cor de rosa desbotado, com alguns bordados na barra. Ela soltou as costuras, ajustou no meu corpo, que era mais largo, mais forte. O vestido ficou justo, apertado nos ombros, mas era melhor do que nada. Era o que eu tinha. No dia da festa, me arrumei com cuidado. Penteei os cabelos crespos como pude, prendi com um grampo velho que achei no fundo da gaveta. Calcei as alpercatas que usava para ir à missa. Não tinha espelho grande no meu quarto, só um pedaço de vidro rachado onde mal conseguia ver meu rosto inteiro. Mas tentei me ver ali, tentei me achar apresentável. Quando saí para a sala, minhas irmãs já estavam prontas. Eduarda estava linda, como sempre, num vestido novo de tecido fino, cor amarela vibrante, com laços brancos e renda na gola. Clarice estava de verde claro, delicada, com um chale de crochê nos ombros. E eu? Eu estava ali, no meu vestido velho e justo, tentando não me sentir deslocada. Meu pai olhou para mim e não disse nada. Apenas franziu a testa, como se estivesse contrariado, mas não falou. Isso já era melhor do que um insulto, pensei. Fomos para a praça num carrinho puxado por um cavalo. A noite estava fresca, o céu cheio de estrelas, e o ar cheirava a fumaça de fogueira e a milho assado. Quando chegamos, a praça já estava cheia de gente, de risadas, de música. As bandeirinhas tremulavam no vento, vermelhas, laranjas, verdes, criando um teto colorido sobre nossas cabeças. Minhas irmãs logo foram cercadas por conhecidos, por rapazes querendo conversar, por amigas puxando assunto. Minha mãe ficou sentada num banco ao lado de outras senhoras, e meu pai foi conversar com os homens perto da fogueira, onde passavam de mão em mão uma garrafa de cachaça. E eu? Eu fiquei parada ali, perto da barraca de doces, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Não conhecia ninguém direito. Passava a vida dentro de casa, não tinha amigas, não tinha rodinha de conversa. Estava ali, mas não pertencia àquele lugar. Foi então que vi meu pai apontando para mim. Ele estava com um grupo de homens, todos bebendo e rindo alto, e ele apontou na minha direção com aquele sorriso debochado que eu conhecia tão bem. Não consegui ouvir o que ele disse,
mas vi as gargalhadas, vi os olhares, vi os sorrisos maldosos, senti meu rosto queimar. Senti vontade de sair correndo, de voltar para casa, de me esconder naquele cantinho onde eu dormia e nunca mais sair. Mas algo dentro de mim se recusou a fazer isso. Algo teimoso, bravo, que disse: não, não vou dar a ele essa satisfação. Então fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Levantei a cabeça, endireitei os ombros e caminhei até perto da fogueira. Fiquei ali, sozinha, olhando as chamas dançarem, ouvindo o estalo da madeira queimando, sentindo o calor no rosto. A música tocava, animada, e algumas pessoas começaram a dançar quadrilha. Eu não dancei. Apenas fiquei ali, de pé, firme, como se dissesse: eu existo. Eu tenho direito de estar aqui. Eu tenho direito de ser vista. Meu pai passou por mim e murmurou, só para eu ouvir. Olha só, até o espantalho veio para a festa. Aquilo doeu. Doeu tanto que tive que morder o lábio para não chorar. Mas não saí do lugar. Não corri. Não me escondi. Fiquei ali a noite toda, perto daquela fogueira, sozinha, mas de pé. E sabe o que aprendi naquela noite? Aprendi que dignidade não é sobre ser aceita, não é sobre ser elogiada ou desejada. Dignidade é sobre se manter de pé quando tudo ao seu redor quer te derrubar. É sobre escolher não desaparecer, mesmo quando tentam te apagar. Voltei para casa naquela noite cansada, com os pés doendo, com o vestido cheirando a fumaça, mas com algo novo dentro do peito. Não era felicidade. Ainda não era liberdade. Mas era resistência. E resistência, minha querida, às vezes é o primeiro passo para a transformação. Depois daquela noite na festa junina, algo mudou dentro de mim. Não foi uma mudança grande, não foi repentina como um raio que cai do céu. Foi sutil, como uma rachadura fina que vai se abrindo devagar numa parede. Continuei fazendo tudo o que sempre fiz: acordar cedo, trabalhar, cuidar do meu irmão, aguentar os insultos do meu pai. Mas agora havia uma diferença. Eu não acreditava mais neles com a mesma intensidade. Antes, quando meu pai me chamava de horrenda, uma parte de mim aceitava aquilo como verdade. Afinal, se o próprio pai diz, deve ser verdade, não é? Mas depois daquela noite, quando escolhi ficar de pé diante da fogueira, ao invés de correr e me esconder, algo em mim começou a duvidar. Comecei a me perguntar: e se ele estiver errado? E se a voz dele não for a única verdade sobre mim? Os meses foram passando. Eduarda se casou numa cerimônia grande, cheia de gente importante, com vestido trazido da capital e flores decorando a igreja inteira. Foi um dia de festa, de comida farta, de música e dança. Minha mãe chorou de alegria, meu pai desfilou satisfeito como um pavão, e Eduarda saiu dali para começar sua vida de esposa de fazendeiro rico. Eu ajudei em tudo. Cozinhei, arrumei, servi os convidados, lavei montanhas de louça até minhas mãos ficarem vermelhas e ásperas. Ninguém me agradeceu. Ninguém reparou. Mas eu já não esperava mais que reparassem. Clarice ficou mais tempo em casa, mas também acabou encontrando seu caminho. Casou com um comerciante da cidade, um homem de bom coração que a fazia rir. Não era tão rico quanto o marido de Eduarda, mas era honesto e trabalhador. O casamento foi mais simples, mas ainda assim bonito. E novamente, eu fiquei nos bastidores, fazendo tudo funcionar, invisível como sempre. Quando minhas irmãs saíram de casa, fiquei apenas eu, meu irmão doente, minha mãe cada vez mais curvada pelo tempo, e meu pai cada vez mais amargo. A casa ficou mais silenciosa, mais vazia, mas não mais leve. Pelo contrário, o peso aumentou, porque agora não havia mais ninguém para dividir a atenção do meu pai. Sobrou só eu para ser o alvo. Foi nessa época, quando eu já estava com meus 23 anos, que a vida me surpreendeu de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Meu pai tinha negócios com gado. Comprava, vendia, negociava com fazendeiros de toda a região. Um dia, ele comentou durante o almoço que um coronel importante viria nos visitar. Um homem de posses, dono de terras imensas, respeitado em 3 cidades diferentes. Ele vinha para discutir a compra de algumas cabeças de gado.
Quero tudo impecável, meu pai disse, olhando para minha mãe. Esse homem é importante, não podemos fazer feio. Minha mãe concordou, nervosa, e começou os preparativos. Matamos galinhas, fizemos doces, limpamos a casa de cima a baixo. Eu passei 2 dias cozinhando, assando, preparando tudo com capricho. Fiz um arroz com açafrão que deixou a cozinha inteira perfumada, um frango ensopado que desmanchava na boca, uma farofa crocante com pedacinhos de bacon e, para a sobremesa, um pudim de leite condensado que tremia no prato, brilhando como ouro. No dia marcado, levantei antes mesmo do sol nascer. Arrumei a casa, coloquei flores frescas nos vasos, estendi toalhas limpas na mesa. Vesti meu vestido menos surrado, prendi os cabelos e me preparei para mais um dia de trabalho invisível. O coronel chegou no meio da manhã. Ouvi o barulho do carro parando na frente da casa, as portas batendo, as vozes masculinas se cumprimentando. Espiei da janela da cozinha e vi um homem alto, de ombros largos, cabelos grisalhos penteados para trás, bigode bem aparado, roupa impecável. Ele tinha aquele porte de quem está acostumado a mandar, mas também algo no olhar que me chamou a atenção. Uma certa gentileza, uma calma que não via em muitos homens daquele tipo. Meu pai o recebeu com toda a pompa, levou-o para a varanda, ofereceu café, puxou conversa sobre política e safras. Fiquei na cozinha terminando os últimos preparativos para o almoço, mas meu coração estava batendo mais rápido que o normal. Não sei porquê, talvez porque eu sentisse que aquele dia seria diferente. Quando anunciei que o almoço estava pronto, todos se sentaram à mesa. Meu pai na cabeceira, o coronel ao lado, minha mãe no outro lado, discreta como sempre. E eu? Eu comecei a servir. Levei as travessas, coloquei os pratos, ofereci água, vinho, tudo com os gestos treinados de quem faz aquilo há anos. Mas enquanto servia, senti os olhos do coronel me acompanhando. Não eram olhares invasivos ou desrespeitosos. Eram olhares curiosos. Como se ele estivesse tentando entender quem eu era, o que eu fazia ali. Em determinado momento, enquanto meu pai e ele conversavam sobre preços de gado, ouvi um gemido vindo do quarto do fundo. Era meu irmão. Ele devia estar com sede, ou com fome, ou simplesmente precisando de companhia. Olhei para minha mãe, mas ela estava concentrada em servir o coronel, em garantir que tudo estivesse perfeito. Ninguém mais tinha ouvido. Então, discretamente, saí da sala e fui até o quarto do meu irmão. Ele estava acordado, pálido como sempre, com aqueles olhos fundos que pareciam ocupar metade do rosto. Sorriu quando me viu. "Tá com sede?" perguntei baixinho. Ele acenou que sim. Peguei a jarra de água, coloquei num copo, ajudei-o a sentar um pouco na cama e segurei o copo enquanto ele bebia devagar, com dificuldade. Limpei o canto da boca dele com um pano limpo, ajeitei o travesseiro, passei a mão nos cabelos finos. "Tem gente importante na sala, mas você é mais importante que qualquer visita", sussurrei para ele. Ele sorriu de novo, daquele jeito fraco, mas sincero, e segurou minha mão por um instante. "Você é boa, Beatrice. Você merece coisa boa." Senti os olhos arderem, mas não chorei. Apenas beijei a testa dele e voltei para a cozinha. O que eu não sabia, o que eu não podia imaginar naquele momento, é que alguém tinha visto tudo aquilo. Alguém tinha se levantado da mesa, tinha vindo até a porta do quarto e tinha observado a cena inteira em silêncio. O coronel Nelson. E aquele momento, aquele gesto simples de cuidar do meu irmão, de tratá-lo com carinho e paciência, mudou tudo. Mudou o rumo da minha vida de uma forma que eu só viria a entender depois. Porque às vezes, querida que me escuta agora, não é a beleza que conquista. Não é o vestido bonito ou o cabelo arrumado. Às vezes é a bondade que se revela nos pequenos gestos, nos momentos que achamos que ninguém está vendo. E Deus tem um jeito curioso de mandar bênçãos justamente quando a gente menos espera. Voltei para a sala de jantar com o coração ainda apertado da conversa com meu irmão. Sempre me emocionava quando ficava perto dele, quando via aquela fragilidade toda e, ao mesmo tempo, aquela força de continuar vivendo, de continuar sorrindo, apesar de tudo. Ele era a única pessoa naquela casa que me olhava com amor verdadeiro. Quando entrei,
percebi que o coronel Nelson já tinha retornado para seu lugar à mesa. Ele me olhou de um jeito diferente, com uma expressão que não consegui decifrar. Não era pena. Não era curiosidade apenas. Era algo mais profundo, como se ele tivesse visto algo em mim que nem eu mesma sabia que existia. O almoço continuou. Meu pai falava sem parar sobre os negócios, sobre as terras, sobre política da região. O coronel ouvia com atenção, mas de vez em quando seus olhos buscavam os meus. Eu desviava o olhar, constrangida, sem entender aquela atenção. Afinal, homens importantes não olhavam para mim. Homens importantes mal notavam minha existência. Depois do almoço, quando o pudim foi servido e elogiado, o coronel disse que estava delicioso e meu pai tratou de assumir o crédito como se tivesse feito ele mesmo. Todos se mudaram para a varanda. O costume era que os homens ficassem conversando sobre negócios enquanto tomavam café e fumavam charutos. Minha mãe geralmente se retirava e eu ficava recolhendo a mesa, lavando louça, arrumando tudo. Mas naquele dia, quando comecei a recolher os pratos, o coronel Nelson falou: "A senhorita não vai se juntar a nós para o café?" Fiquei paralisada. Olhei para meu pai, esperando ver sua reação. Ele franziu a testa, claramente irritado com a sugestão, mas não podia ser rude com um homem daquele calibre. Então, forçou um sorriso amarelo e disse: "Essa aí é a Beatrice, coronel. Ela fica melhor cuidando da cozinha do que sentada com as visitas." Houve um silêncio. O coronel deixou a xícara sobre a mesa devagar, muito devagar, e olhou para meu pai com uma expressão séria que fez o ar ficar pesado. "Com todo respeito," ele disse, com voz calma, mas firme. "Acho que a senhorita Beatrice tem tanto direito quanto qualquer um de sentar e tomar um café. Afinal, foi ela quem preparou essa refeição magnífica." Meu pai ficou sem palavras. Eu também. Minha mãe, que estava quase saindo da sala, parou na porta e olhou para trás, surpresa. "Beatrice," o coronel chamou, virando-se para mim. "Por favor, sente-se conosco." Não era um pedido, era quase uma ordem, mas dita com gentileza. Olhei para meu pai, buscando permissão, mas ele apenas acenou com a mão, impaciente, como quem diz: "Faça logo antes que eu perca a paciência." Sentei-me na ponta da cadeira, rígida, com as mãos tremendo um pouco. Minha mãe serviu café para mim também, algo que nunca tinha acontecido antes. O coronel sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero, e continuou a conversa como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas para mim, tinha acontecido tudo. A conversa seguiu. Falaram sobre chuvas, sobre plantações, sobre o preço do gado no mercado. Eu permaneci quieta, apenas ouvindo, sentindo o gosto do café quente na boca. Um café que pela primeira vez eu bebia sentada à mesa. Como gente. Como se eu fosse gente. Em determinado momento, meu pai não resistiu. Como se precisasse reafirmar sua autoridade, como se não pudesse suportar ver alguém me tratando com respeito, ele disse com aquele tom casual que usava para esconder a crueldade: "Coronel, o senhor tem bom coração, mas não precisa ter pena dessa aqui não. A Beatrice é forte, acostumada com trabalho pesado. É a horrenda da família, mas pelo menos serve para algo." Meu estômago virou. Baixei os olhos para a xícara de café, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ali estava eu, pela primeira vez sentada à mesa como uma pessoa de valor, e meu pai não conseguia suportar. Precisava me rebaixar, me humilhar, me colocar no meu lugar. As palavras dele ecoaram na varanda. Horrenda, horrenda, horrenda. Esperei pelas risadas. Esperei pelo silêncio constrangido. Esperei pela concordância que sempre vinha depois desses comentários. Mas o que veio foi algo completamente diferente. O coronel Nelson colocou a xícara na mesa com um movimento brusco. O barulho da porcelana batendo no pires ecoou alto, fazendo todos se assustarem. Ele se levantou lentamente e olhou para meu pai com uma expressão que nunca vou esquecer. Era raiva contida, era decepção, era algo entre o desprezo e a indignação. "Com todo respeito, senhor," ele começou, e sua voz estava diferente agora, mais fria, mais dura. "Horrendo não é essa moça." Fez uma pausa. Olhou ao redor,
para minha mãe, que estava pálida encostada na parede, para meu pai, que tinha empalidecido também, e continuou. Horrendo é um pai que insulta a própria filha diante de visitas. Horrendo é um homem que usa a língua como chicote contra quem não pode se defender. Horrendo é tratar com desprezo quem trabalha, quem cuida, quem sustenta esta casa nos bastidores. O silêncio que caiu foi absoluto. Podia-se ouvir o vento nas folhas das árvores do quintal, o canto distante de um passarinho, nada mais. O coronel virou-se para mim. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez na vida senti que alguém estava realmente me vendo de verdade. Senhorita Beatriz, ele disse com voz mais suave agora. Eu a vi cuidando de seu irmão há pouco. Vi a paciência, o carinho, a delicadeza. Isso é beleza, beleza de verdade. Beleza que não desbota, que não envelhece, que não se compra. Vi nesta casa uma jovem que trabalha sem reclamar, que cuida sem esperar reconhecimento, que permanece digna mesmo quando tratada com indignidade. Isso não é ser horrenda, isso é ser rara. Minhas lágrimas começaram a cair. Não pude segurar. Eram lágrimas de alívio, de dor, de anos e anos guardados dentro do peito. Eram lágrimas de uma menina que finalmente ouvia alguém falar a verdade que ela sempre soube, mas nunca tinha tido coragem de acreditar. O coronel olhou para meu pai mais uma vez. Senhor, o senhor tem sorte de ter uma filha assim. Se eu tivesse uma filha como ela, trataria como rainha, não como escrava. E então ele pegou seu chapéu, agradeceu pela refeição com uma educação fria, distante, e disse que voltaria outro dia para concluir os negócios. Saiu dali deixando um silêncio pesado, carregado, impossível de quebrar. Meu pai ficou sentado, vermelho de raiva e vergonha. Minha mãe estava com os olhos cheios de lágrimas, mas não disse nada. E eu permaneci ali, sentada naquela cadeira, com as mãos tremendo ao redor da xícara de café que já tinha esfriado, sentindo como se algo dentro de mim tivesse finalmente acordado. Alguém tinha me defendido. Alguém tinha dito a verdade, e pela primeira vez na vida eu não estava sozinha. Depois que o coronel Nelson saiu da nossa casa naquele dia, tudo ficou diferente. Não de um jeito bom, não de um jeito claro. Foi como se uma bomba tivesse explodido no meio da sala e todos nós estivéssemos andando sobre os cacos, tentando fingir que nada tinha acontecido, mas sangrando por dentro. Meu pai não falou comigo pelo resto do dia, nem no dia seguinte. Ele ficou trancado no escritório, mal saiu para as refeições, e quando saía, evitava olhar na minha direção. Eu não sabia se aquele silêncio era melhor ou pior que os insultos. Pelo menos com os insultos, eu sabia onde estava pisando. Mas aquele silêncio carregado, pesado, cheio de raiva não dita, aquilo me deixava nervosa. Minha mãe também mudou. Ela me olhava diferente agora, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Uma noite, enquanto eu lavava a louça do jantar, ela chegou perto e ficou ali parada, sem dizer nada, apenas secando os pratos que eu ia passando. Depois de um tempo, ela sussurrou. Ele não quis ser cruel, Beatrice. É o jeito dele. Parei de esfregar o prato que tinha nas mãos. Olhei para ela, para aquela mulher cansada que tinha passado a vida inteira desculpando o marido. E pela primeira vez, senti raiva dela também. Não apenas do meu pai. Dela, por ter calado, por ter permitido, por ter olhado para o lado durante todos aqueles anos. Mãe! Eu disse com uma voz que saiu mais firme do que esperava. Jeito dele é ser cruel. E a senhora sabe disso. Ela ficou paralisada, com o pano de prato nas mãos, os olhos arregalados como se eu tivesse dito uma blasfêmia. Mas não respondi nada. Não havia nada a responder. Ela sabia que eu estava certa. Os dias foram passando assim, numa tensão que parecia não ter fim. Eu continuava trabalhando, cuidando da casa, cuidando do meu irmão. Mas agora havia algo diferente dentro de mim. Não era revolta ainda. Não era coragem completa. Era uma consciência nova, uma clareza de que eu não precisava mais aceitar tudo calada. Que talvez, só talvez, eu merecesse mais do que aquilo. Foi então que, numa tarde quente de fim de semana,
Ouvimos o barulho de um cavalo parando na frente da casa. Olhei pela janela e o coração disparou. Era ele, o Coronel Nelson. Tinha voltado. Meu pai saiu para recebê-lo com aquele sorriso forçado de quem quer manter as aparências, de quem precisa dos negócios mesmo que a relação esteja estremecida. Mas o coronel mal olhou para ele. Cumprimentou com educação fria, disse que não tinha vindo para tratar de gado e então perguntou direto, sem rodeios: "Posso falar com a senhorita Beatrice?" O silêncio foi tão profundo que pude ouvir meu próprio coração batendo. Meu pai ficou roxo, mas o que podia fazer? Negar? Mandar o homem embora e perder o respeito que ainda restava? Ele apenas acenou com a cabeça, rígido, e chamou: "Beatrice, venha aqui." Saí da cozinha com as mãos ainda molhadas, limpando no avental. Minha mãe apareceu também, curiosa, assustada. O coronel estava em pé na varanda, de chapéu na mão, elegante como sempre, mas havia algo diferente no olhar dele. Algo decidido. "Senhorita Beatrice", ele disse, e sua voz era suave, mas firme. "Vim aqui porque não consegui parar de pensar no que vi e ouvi nesta casa. Vim porque não seria correto da minha parte ficar calado." Olhei para ele sem entender. Meu pai cruzou os braços, desconfiado. O coronel continuou: "Eu vi uma moça trabalhadora, dedicada, de coração bom. Vi alguém que cuida dos outros com carinho, que não reclama, que permanece digna mesmo sendo tratada de forma indigna. E isso, para mim, é o que define uma pessoa de valor." Ele fez uma pausa, olhou para meu pai rapidamente e voltou os olhos para mim. "Vim pedir permissão para conhecê-la melhor, para conversarmos, se a senhorita permitir." Meu mundo parou. Conhecer melhor. Conversar. Aquilo era um interesse de casamento. Um homem estava vindo à nossa casa pedir para me conhecer, para me cortejar. Eu, a horrenda, a esquecida, a que nunca ia arrumar marido nem rezando. Meu pai pigarreou, claramente perturbado. Ele não podia recusar. Seria uma ofensa grave recusar o interesse de um homem daquele porte. Mas também não podia aceitar com alegria, porque seu orgulho estava ferido, porque ele tinha passado anos dizendo que eu não prestava para nada. E agora, um coronel respeitado estava ali, na frente dele, dizendo o contrário. "Coronel", meu pai começou, e a voz dele saiu meio engasgada. "O senhor sabe que Beatrice não é como minhas outras filhas. Ela não tem os modos finos, não tem a delicadeza que... Eu sei exatamente o que ela tem." O coronel interrompeu, sem grosseria, mas com firmeza. "E é justamente isso que me interessa." Então ele se virou para mim novamente. "Senhorita Beatrice, a decisão é sua. Se quiser que eu vá embora, eu vou e não voltarei a incomodar. Mas se me permitir ficar, gostaria de conversar com a senhorita, de conhecê-la, de ouvir o que tem a dizer." Fiquei muda. Minha cabeça girava. Aquilo estava acontecendo de verdade? Ou era um sonho? Ia acordar daqui a pouco e descobrir que tinha adormecido sobre o tanque de lavar roupa? Mas não era sonho. Era real. E a decisão era minha. Olhei para minha mãe. Ela estava pálida, mas acenou levemente com a cabeça como se dissesse: "É sua escolha." Olhei para meu pai. Ele estava vermelho, tenso, mas sabia que não podia falar nada. E então olhei para o coronel Nelson. Para aquele homem que tinha me defendido quando ninguém nunca tinha feito isso, que tinha visto em mim algo que eu mesma não sabia que existia. E pela primeira vez na vida, tomei uma decisão por mim mesma. "Pode ficar", eu disse, e minha voz saiu trêmula, mas clara. "Eu gostaria de conversar com o senhor." O sorriso que ele abriu foi pequeno, mas sincero. Meu pai resmungou algo sobre precisar resolver coisas na cidade e saiu dali com passos pesados, furioso. Minha mãe ficou, sentada num canto da varanda, calada como sempre, mas desta vez não interferindo. E eu me sentei naquela mesma cadeira onde tinha tomado café dias atrás e pela primeira vez na minha vida tive uma conversa de verdade com alguém. Uma conversa onde minhas palavras importavam, onde minha opinião era ouvida, onde eu não era invisível. O coronel me perguntou sobre minha vida, sobre meu irmão,
sobre o que eu gostava de fazer. Contei sobre a horta, sobre acordar cedo para ver o sol nascer, sobre cuidar do meu irmão que era meu melhor amigo. Ele ouvia com atenção, fazia perguntas, sorria quando eu falava sobre as galinhas que cacarejavam ao meu redor toda manhã. E pela primeira vez eu não me senti horrenda, me senti vista, me senti humana. Quando ele foi embora, já estava anoitecendo. Prometeu voltar na semana seguinte. E cumpriu. O coronel Nelson cumpriu sua palavra. Voltou na semana seguinte, e na outra ainda. Sempre no mesmo horário da tarde, quando o sol já estava mais brando e a casa respirava mais tranquila. Meu pai se fazia ausente sempre que podia. Inventava compromissos na cidade, visitas a vizinhos, qualquer coisa para não ter que estar presente. Mas minha mãe ficava, sentada no canto da varanda, com um bordado nas mãos, cumprindo a obrigação de chaperona, mas sem interferir. Nelson, ele me pediu que o chamasse assim depois de algumas visitas. Não era como os pretendentes que tinham cortejado minhas irmãs. Não vinha com presentes caros, com flores importadas, com promessas grandiosas. Vinha com algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais precioso. Vinha com atenção verdadeira. Ele perguntava sobre meu dia, sobre meu irmão, sobre a horta que eu cuidava com tanto carinho. Perguntava o que eu pensava sobre as coisas, o que eu sentia, o que eu sonhava. E eu, que tinha passado a vida inteira sendo invisível, sendo silenciada, de repente me via falando. Falando de verdade. Abrindo o coração como nunca tinha feito antes. Contei a ele sobre as manhãs frias em que ia buscar água no poço, sobre o cheiro da terra molhada depois da chuva, sobre como eu gostava de ver as plantas crescendo sob meus cuidados. Contei sobre meu irmão, sobre as histórias que inventava para ele, sobre como ele era a única pessoa que sempre me tratou com amor. E Nelson ouvia mesmo. Não fingia estar ouvindo enquanto pensava em outra coisa. Seus olhos ficavam fixos em mim, atentos, e quando eu terminava de falar, ele fazia perguntas que mostravam que tinha escutado cada palavra. Foi numa dessas tardes, quando o céu estava tingido daquela cor alaranjada de fim de tarde e o ar cheirava a jasmim do quintal, que ele me disse algo que mudou tudo dentro de mim. Estávamos sentados na varanda, tomando suco de maracujá que eu tinha preparado, e ele olhou para mim com uma seriedade que me assustou um pouco. Beatrice, posso lhe dizer uma coisa com toda sinceridade? Assenti, com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Eu vim nesta casa pela primeira vez achando que ia fazer um negócio. Sairia daqui, fecharia o acordo, voltaria para minha fazenda e tudo continuaria como sempre foi. Mas algo aconteceu. Algo que eu não esperava. Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras certas. Eu vi você cuidando de seu irmão com uma ternura que me tocou fundo. Vi você trabalhando sem reclamar, sendo humilhada sem perder a dignidade. E aí ouvi aquelas palavras horríveis que seu pai disse. E algo dentro de mim não suportou. Não pude ficar calado, porque eu sei reconhecer valor quando vejo. Meus olhos começaram a arder, mas segurei as lágrimas. Beatrice, eu conheci muitas mulheres bonitas na minha vida. Mulheres de família boa, de modos finos, de vestidos caros. Mas nunca encontrei uma que tivesse o que você tem. Nunca encontrei uma com um coração tão genuíno, com uma força tão verdadeira. E é isso que eu quero. É isso que eu admiro. Não consegui segurar mais. As lágrimas escorreram, silenciosas, e eu as limpei com as costas da mão, envergonhada de estar chorando na frente dele. Não chore, ele disse suavemente. Não há vergonha em chorar. Às vezes, as lágrimas são a única forma que a gente tem de liberar o que ficou preso por tempo demais. E tinha razão. Aquelas lágrimas não eram só de emoção do momento. Eram anos e anos de rejeição, de dor, de solidão, finalmente encontrando uma saída. Eram lágrimas de cura. Ele estendeu a mão devagar, respeitoso, e eu a segurei. Suas mãos eram grandes, calejadas de trabalho, mas quentes e firmes. E naquele gesto simples, senti algo que nunca tinha sentido antes. Segurança. A sensação de que alguém estava do meu lado, de que eu não estava mais sozinha.
Nos dias que se seguiram, Nelson continuou vindo. E a cada visita eu me sentia mais leve, mais inteira, mais eu mesma. Ele me ensinou que eu podia ter opinião, que eu podia falar o que pensava, que minhas palavras tinham peso. Ele me mostrou, com gestos e palavras, que eu era digna de respeito, de cuidado, de amor. Certo dia, ele chegou trazendo algo embrulhado num pano limpo. Entregou para mim com um sorriso quase tímido, algo raro nele. Não é grande coisa, mas pensei em você quando vi. Abri o embrulho com cuidado e encontrei um livro. Um livro de capa dura, com ilustrações coloridas de plantas e flores. Era um manual de jardinagem, com desenhos detalhados de cada espécie, dicas de cultivo, receitas de adubo natural. Sei que você gosta da horta, ele disse. Pensei que isso pudesse ser útil. Segurei o livro contra o peito, emocionada. Ninguém nunca tinha me dado um presente assim. Um presente que mostrava que a pessoa tinha prestado atenção em quem eu era, no que eu gostava. Não era algo caro comprado só por comprar. Era algo pensado, escolhido, com carinho. Obrigada, consegui dizer com a voz embargada. Obrigada mesmo. Ele sorriu, satisfeito. Foi nessa época que comecei a perceber que o que estava nascendo entre nós não era apenas gratidão da minha parte ou piedade da dele. Era algo mais profundo, era respeito mútuo. Era admiração, era, aos poucos, amor. Mas nem tudo eram flores. Meu pai continuava frio, distante, claramente contrariado com tudo aquilo. Ele não entendia por que um homem como Nelson, rico, respeitado, dono de terras, estava interessado em mim. E acho que, no fundo, aquilo feria o orgulho dele mais do que qualquer outra coisa. Porque se eu tinha valor, se alguém me queria, então todas as palavras cruéis que ele tinha dito durante anos eram mentira. E meu pai não estava pronto para admitir que tinha errado. Uma noite, enquanto eu preparava o jantar, ele entrou na cozinha e ficou ali parado, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Você acha que ele vai casar mesmo com você? Ele perguntou, com aquele tom meio debochado que eu conhecia tão bem. Parei de mexer a panela e o encarei. Antigamente eu teria baixado os olhos, teria engolido a dor, teria ficado calada. Mas agora não. Agora eu tinha encontrado minha voz. Se ele casar ou não, isso não muda quem eu sou, pai. Eu não preciso mais da sua aprovação. Não preciso mais que o senhor me diga que tenho valor. Eu já sei que tenho. Ele ficou vermelho, abriu a boca para responder, mas não disse nada. Apenas saiu da cozinha, com passos pesados e raivosos. E eu voltei a mexer a panela, sentindo o cheiro do feijão temperado subindo no vapor, sentindo meu coração mais leve do que tinha estado em anos, porque eu estava aprendendo finalmente a me amar, a me respeitar, a acreditar que eu era digna de coisas boas. E isso, querida que me escuta agora, foi a maior transformação de todas. Numa tarde em que o ar estava perfumado com o cheiro de chuva que vinha de longe, Nelson chegou mais cedo que o habitual. Vinha sério, mas não triste. Havia uma determinação no olhar dele que me deixou curiosa e um pouco nervosa. Minha mãe estava na sala, remendando um lençol velho. Meu pai tinha saído para a cidade como sempre fazia quando sabia que Nelson viria. Era sua forma de protestar, de mostrar sua desaprovação sem precisar dizer nada. Nelson cumprimentou minha mãe com educação, mas depois se virou para mim e disse: Beatrice, podemos conversar? Tem algo importante que preciso lhe dizer. Meu coração disparou. Olhei para minha mãe, que acenou com a cabeça, concordando. Saímos para a varanda, onde o vento fresco balançava as cortinas de tecido cru que minha mãe tinha pendurado há pouco tempo. Nos sentamos nas mesmas cadeiras de sempre, mas dessa vez havia uma tensão diferente no ar. Uma expectativa. Nelson respirou fundo, segurou minha mão com aquela firmeza gentil que eu tinha aprendido a conhecer e começou a falar. Beatrice, eu não sou homem de muitas palavras bonitas, não sei fazer discursos como aqueles que aparecem nos romances. Mas sei falar a verdade. E a verdade é que nesses últimos meses você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Senti os olhos arderem, mas não desviei o olhar. Queria ouvir cada palavra, guardar cada uma delas no coração. Eu já fui casado, você sabe.
Minha esposa faleceu há alguns anos e achei que aquela parte da minha vida tinha acabado. Achei que ia passar o resto dos meus dias sozinho, cuidando da fazenda, dos negócios, e que isso bastaria. Mas então eu conheci você. E percebi que ainda havia vida dentro de mim, que ainda podia sentir, podia querer, podia amar. Ele apertou minha mão com mais força e continuou. Você é forte, Beatrice, mas não é forte de uma forma dura, amarga. Você é forte como uma árvore que se curva no vento, mas não quebra. Você cuida, você ama, você trabalha sem perder a bondade. E é isso que eu quero ao meu lado. É isso que eu preciso. Fez uma pausa, olhou fundo nos meus olhos e disse as palavras que eu nunca achei que fosse ouvir na vida. Quer casar comigo? O mundo parou. O vento parou. Até meu coração pareceu parar por um instante antes de disparar ainda mais rápido. Eu sei que sua vida aqui não tem sido fácil. Ele continuou. Sei que você foi tratada de forma injusta, cruel, mas eu prometo a você, na minha casa, você será tratada como rainha. Não porque eu tenho dinheiro ou terras, mas porque você merece. Porque você é digna de respeito, de cuidado, de amor. As lágrimas começaram a cair, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura, cristalina, daquelas que lavam a alma. Eu queria falar, queria dizer sim, queria gritar de alegria, mas a emoção tinha fechado minha garganta. Então apenas acenei com a cabeça, rápido, repetidas vezes, e consegui sussurrar. Sim, sim, eu quero. O sorriso que abriu no rosto dele foi como o sol nascendo depois de uma noite longa e escura. Ele se levantou, me puxou para ficar de pé também e me abraçou. Foi o primeiro abraço verdadeiro que recebi de um homem que não fosse meu irmão. Um abraço que me fez sentir protegida, amada, inteira. Quando nos separamos, minha mãe estava parada na porta, com as mãos sobre o peito e os olhos marejados. Ela tinha ouvido tudo. E pela primeira vez em muito tempo, vi algo no rosto dela que parecia ser alegria. Alegria genuína por mim. Meus parabéns, ela disse baixinho e veio me abraçar também. Foi um abraço tímido, atrapalhado, de quem não sabia muito bem como demonstrar afeto depois de tantos anos de distância. Mas era um começo. Nelson disse que precisava falar com meu pai, que era o correto a se fazer. Esperamos ele voltar da cidade e quando chegou, Nelson foi direto ao assunto. Senhor, vim pedir a mão de sua filha Beatrice em casamento. Meu pai ficou vermelho. Olhou para mim, depois para Nelson, depois para minha mãe que estava calada, mas com uma expressão firme, como se dissesse silenciosamente, não atrapalhe isso. Meu pai sabia que não podia recusar. Não podia recusar um pedido de um homem respeitado, rico, de boa família. Seria uma ofensa social, um escândalo. Mas eu via no rosto dele a luta interna, o orgulho ferido, a dificuldade de aceitar que eu, a filha que ele tinha chamado de horrenda por tantos anos, estava sendo escolhida. Coronel, ele disse finalmente com voz dura, se é isso que vocês querem, não vou impedir, mas saiba que Beatrice não tem dote. Não tem nada para trazer além de si mesma. É justamente isso que eu quero. Nelson respondeu sem hesitar. Ela é tudo o que preciso. Aquela resposta calou meu pai. Ele acenou com a cabeça, rígido, e foi embora para dentro da casa sem dizer mais nada. Mas eu não me importei. Não precisava mais da aprovação dele. Não precisava mais que ele mudasse de ideia sobre mim. Eu tinha encontrado alguém que me via de verdade. E isso bastava. Nas semanas seguintes, começamos a planejar o casamento. Seria algo simples, Nelson insistiu. Ele não queria festa grande, não queria ostentação. Queria apenas uma cerimônia onde pudéssemos nos unir diante de Deus, com as pessoas que realmente importavam. Minhas irmãs foram avisadas. Eduarda mandou dizer que viria, embora estivesse ocupada com sua própria vida de esposa de fazendeiro. Clarice confirmou presença com entusiasmo, dizendo que estava feliz por mim. Senti que as palavras dela eram sinceras, e isso me aqueceu o coração. Comecei a preparar meu enxoval, mas não tive ajuda das minhas irmãs como elas tiveram uma da outra.
Minha mãe me ajudou um pouco, costurando alguns vestidos simples, bordando fronhas e toalhas. Ela trabalhava em silêncio, mas eu percebia nela uma mudança. Como se ela também estivesse, à sua maneira torta, feliz por mim. Uma noite, enquanto bordávamos juntas à luz do lampião de querosene, ela parou de costurar e disse, sem olhar para mim, Beatrice, eu sinto muito. Levantei os olhos, surpresa. Sinto por não ter te defendido, por ter deixado seu pai falar aquelas coisas, por ter sido covarde. A voz dela estava embargada, cheia de uma tristeza antiga. Eu achei que era melhor não confrontar. Achei que era melhor manter a paz, mas percebo agora que não fiz as pazes, apenas calei as guerras. E você pagou o preço disso. Estendi a mão e toquei a dela, enrugada e cansada. Mãe, eu entendo agora, e eu perdoo. Ela chorou então, silenciosamente, e eu chorei com ela. Não era uma reconciliação completa, não era uma cura total, mas era um começo, era um passo em direção à paz. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre dor antiga e esperança nova, fui me preparando para começar uma nova vida. O dia do meu casamento amanheceu claro, com aquele céu lavado que vem depois de uma noite de chuva. O ar estava fresco, cheirando a terra molhada e a alecrim que crescia junto ao portão da igreja. Era um dia simples, sem grandes pompas, mas para mim era perfeito. Era meu dia. Vesti o vestido que minha mãe tinha costurado com cuidado. Um vestido branco de tecido simples, mas limpo e bem feito, com alguns bordados delicados na gola e nas mangas. Não era luxuoso como os vestidos das minhas irmãs tinham sido, mas era meu, feito para mim, pensado para mim. Olhei-me no espelho pela primeira vez em muitos anos, realmente me olhando, não apenas verificando se estava apresentável. E sabe o que vi? Vi uma mulher. Uma mulher que tinha sofrido, sim, mas que não tinha se quebrado. Uma mulher que tinha carregado peso, mas que tinha permanecido de pé. Vi força nos meus ombros, determinação nos meus olhos e uma beleza que não estava no formato do rosto ou no corpo, mas que brilhava de dentro para fora. Minha mãe entrou no quarto e parou na porta, me observando. Seus olhos estavam marejados. Você está linda, Beatrice. E dessa vez, eu acreditei. Não porque ela tinha dito, mas porque eu mesma podia ver. Antes de sairmos para a igreja, fui até o quarto do meu irmão. Ele estava deitado, pálido como sempre, mas com os olhos brilhando de alegria. Você vai casar, ele disse, com voz fraca, mas feliz. Você vai ser feliz, Beatrice. Eu sempre soube que você merecia. Sentei na beira da cama e segurei sua mão fina, tão frágil que parecia que podia quebrar. Eu vou sentir sua falta, sussurrei. Quem vai cuidar de você? Mãe vai cuidar. E eu vou ficar bem. Você precisa viver sua vida. Você passou tempo demais cuidando de mim, cuidando de todos. Agora é sua vez de ser cuidada. Beijei sua testa, tentando guardar aquele momento. Aquele cheiro de remédio misturado com o perfume das flores que eu tinha colocado no quarto na noite anterior. Ele era meu melhor amigo, meu confidente, a única pessoa que sempre me amou sem condições. Deixá-lo era a parte mais difícil de tudo isso. Promete que vai me visitar? Ele pediu. Prometo. Toda semana, se Nelson permitir. Ele vai permitir. Ele é bom. Ele te ama de verdade. E tinha razão. Nelson amava. E eu estava aprendendo a amar também. Não só a ele, mas a mim mesma. A cerimônia foi na igreja pequena da cidade, a mesma onde eu tinha ido a vida inteira, mas onde sempre me senti invisível. Dessa vez era diferente. Dessa vez eu era a noiva, a escolhida, a amada. Minhas irmãs estavam lá. Eduarda, elegante como sempre, mas com um olhar diferente, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Clarice sorriu para mim quando entrei, um sorriso genuíno que me aqueceu o coração. Algumas vizinhas estavam presentes, curiosas, algumas sinceras, outras apenas querendo ver o espetáculo de mim, a horrenda, casando com um coronel. Meu pai estava sentado num banco da frente, rígido, sem expressão.
Ele não sorria, não demonstrava alegria, mas também não criou problemas. Aceitou me levar até o altar, cumprindo o papel que a tradição exigia, mas sem afeto, sem orgulho. Era apenas um dever sendo cumprido. Mas quando cheguei perto do altar e vi Nelson me esperando, tudo ao meu redor desapareceu. Ele estava ali, elegante em seu terno escuro, cabelos grisalhos penteados, olhos fixos em mim com uma intensidade que me fez esquecer tudo que tinha ficado para trás. Quando o padre perguntou se eu aceitava Nelson como esposo, minha voz saiu firme e clara. Aceito. E quando ele me perguntou se aceitava me ter como esposa, Nelson respondeu com um sorriso. Aceito. E agradeço a Deus por isso. Não houve grande festa depois. Apenas um almoço simples na casa dos meus pais, com as pessoas mais próximas. Comemos galinha assada, arroz com pequi, mandioca cozida e doce de mamão para a sobremesa. Minha mãe tinha preparado tudo com cuidado e pela primeira vez ela me serviu. Não deixou que eu levantasse para buscar nada. Não deixou que eu ajudasse. Naquele dia eu era a festejada. Meu pai comeu em silêncio e saiu cedo, dizendo que tinha coisas a resolver. Não se despediu de mim. Não me abençoou. Não me desejou felicidade. E eu percebi que talvez ele nunca fosse mudar. Talvez ele nunca fosse admitir que estava errado sobre mim. E eu precisei fazer as pazes com isso. Não era minha responsabilidade mudar o coração dele. Era a responsabilidade dele lidar com os próprios demônios. Quando chegou a hora de ir embora, de subir na charrete que Nelson tinha trazido e partir para minha nova vida, senti o peito apertar. Não era tristeza de deixar aquela casa. Aquela casa nunca tinha sido um lar para mim. Era tristeza de deixar meu irmão, de deixar minha mãe, que mesmo com todas as falhas, era a única que tinha tentado, à sua maneira, me amar. Abracei minha mãe na porta e ela sussurrou no meu ouvido. Seja feliz, filha. Você merece. Obrigada, mãe. Por tudo. Subi na charrete ao lado de Nelson e enquanto nos afastávamos, olhei para trás uma última vez. Vi a casa grande de paredes brancas, o quintal que eu tinha cuidado por tantos anos, o pé de manga onde eu costumava sentar quando precisava de silêncio. E vi meu irmão na janela do quarto, acenando devagar com a mão fraca. Acenei de volta, com lágrimas nos olhos, e então virei para a frente, para o caminho que se abria diante de mim, para o futuro que eu tinha escolhido. Nelson segurou minha mão durante todo o trajeto até a fazenda dele e não disse nada. Não precisava. Sua presença, seu toque, sua firmeza já diziam tudo. Quando chegamos à fazenda, o sol já estava se pondo, tingindo o céu daquele tom dourado lindo que parecia uma promessa. A casa era grande, simples mas bem cuidada, com uma varanda ampla e um jardim na frente onde cresciam rosas e hortênsias. Bem-vinda ao seu lar, Nelson disse, me ajudando a descer. Meu lar. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lar de verdade. Um lugar onde eu era querida. Um lugar onde eu era vista. Entramos juntos, e quando cruzei aquela porta, senti algo dentro de mim se libertar. Todos os anos de humilhação, de dor, de rejeição, ficaram do lado de fora. Ali dentro, eu era nova. Era livre. Era amada. E pela primeira vez em muitos anos, sorri de verdade. Um sorriso que vinha lá de dentro, do fundo da alma. Minha nova vida tinha começado. Os primeiros meses na fazenda foram como acordar de um sonho ruim e perceber que a vida real podia ser boa. Podia ser gentil. Podia ser cheia de pequenas alegrias que eu nem sabia que existiam. Nelson cumpriu cada palavra que me prometeu. Tratou-me com respeito, com carinho, com uma paciência que eu não conhecia. Ele me mostrou a fazenda inteira, me apresentou aos empregados, me disse que eu era a senhora daquele lugar e que podia fazer as mudanças que quisesse. Não era uma fala vazia. Era verdade. Comecei devagar, com medo de ocupar muito espaço, de incomodar, de parecer presunçosa. Mas Nelson me encorajava. Dizia que aquela era minha casa tanto quanto dele e que ele queria ver minhas marcas por todo canto. Então comecei a plantar. Plantei uma horta enorme nos fundos da casa com tudo que eu gostava.
tomates que ficavam vermelhos e rechonchudos no pé, alface que crescia em fileiras verdes e viçosas, cenouras, beterraba, maxixe, quiabo. Plantei ervas também, hortelã, manjericão, salsinha, coentro, que perfumavam o ar quando o vento passava, e flores, muitas flores, girassóis que viravam o rosto para o sol, cravos cor-de-rosa e brancos, margaridas que balançavam alegres com a brisa. Trabalhar na terra me fazia bem. Era como se cada semente que eu plantava fosse um pedaço de mim sendo curado, sendo renovado. E quando via as plantas crescendo, fortes e bonitas, sentia que eu também estava crescendo. Que eu também estava florescendo depois de tanto tempo murcha. Nelson gostava de me ver ali, de mãos sujas de terra, cabelos presos num coque solto, vestido simples manchado de verde. Às vezes ele vinha, sentava num banquinho de madeira perto da horta, e ficava ali apenas me observando, com um sorriso tranquilo no rosto. Você parece feliz, ele disse uma vez. Sou feliz, respondi. E era verdade. Pela primeira vez na vida, eu podia dizer isso sem mentir. Mas a vida não era só sobre mim. Eu tinha prometido visitar meu irmão, e cumpri. Regularmente, Nelson me levava até a casa dos meus pais. Ele esperava na charrete enquanto eu entrava. Passava algumas horas com meu irmão. Contava a ele sobre a fazenda, sobre as plantas, sobre a vida nova que eu estava construindo. Meu irmão ouvia tudo com os olhos brilhando e dizia que estava orgulhoso de mim, que sabia que eu ia ser feliz. Mas com o passar dos meses, ele estava cada vez mais fraco, mais pálido, mais cansado. Sabíamos, sem dizer em voz alta, que ele não ficaria conosco por muito tempo. Mas não falávamos sobre isso. Apenas aproveitávamos cada minuto juntos, guardando memórias como quem guarda tesouros. Minha mãe também mudou comigo. Ela me tratava com um respeito novo, uma gentileza tímida de quem estava tentando compensar anos de omissão. Oferecia café, perguntava sobre minha vida e, às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, sorria ao me ver chegando. Meu pai, esse continuava o mesmo. Seco, duro, evitando meu olhar. Ele nunca me cumprimentava, nunca perguntava como eu estava. Simplesmente fingia que eu não existia, da mesma forma que sempre fez, só que agora por razões diferentes. Antes, eu era invisível por ser indesejada. Agora, eu era invisível porque minha presença lembrava a ele que tinha errado, que tinha sido cruel, e que um homem melhor que ele tinha visto o que ele se recusou a ver. E sabe o que eu fiz? Eu parei de esperar que ele mudasse. Parei de buscar a aprovação dele, o amor dele, o reconhecimento dele. Entendi que algumas pessoas nunca vão admitir que erraram, nunca vão pedir perdão, nunca vão mudar. E que seguir em frente não significava esperá-los. Significava deixá-los para trás. Não fazia muito tempo que eu tinha casado quando meu irmão faleceu, numa manhã de inverno, tranquilo, dormindo. Eu estava lá, segurando sua mão, e ele se foi com um suspiro leve, como quem finalmente descansa depois de uma longa caminhada. Chorei muito. Chorei por ele, pela vida que ele nunca teve, pela injustiça de tudo. Mas também agradeci por ter tido ele, por ter conhecido um amor puro e verdadeiro através dele. Os anos foram passando, e a vida na fazenda me ensinou coisas que eu nunca tinha aprendido antes. Ensinei os filhos dos empregados a ler e escrever, sentada debaixo da sombra de uma mangueira, com um caderno velho e um lápis gasto. Ensinei as mulheres da região a fazer remédios caseiros com as ervas da horta, a cuidar de suas plantações, a se ajudarem umas às outras. Transformei aquela fazenda num lugar de dignidade, de respeito, de trabalho honesto, e fiz questão de que todos que trabalhassem ali fossem tratados como gente, não como ferramentas. Porque eu sabia o que era ser tratada como menos, e jurei que nunca faria isso com ninguém. Passaram-se muitos anos até que minha mãe também partisse, de velhice e cansaço. Ela morreu em paz, e eu estava ao lado dela. Antes de partir, ela segurou minha mão e disse: "Perdoe-me, Beatrice, por tudo." Já perdoei, mãe, já perdoei. E era verdade.
Eu tinha aprendido que perdoar não significava esquecer, não significava dizer que estava tudo bem. Significava liberar o peso, soltar a amarra, seguir em frente sem carregar rancor. Meu pai viveu ainda mais tempo, cada vez mais sozinho, cada vez mais amargo. Quando ele adoeceu, já éramos velhos, Nelson e eu. Mesmo assim, foi Nelson quem insistiu que eu fosse vê-lo. Não por ele, Nelson disse. Por você. Para que você não carregue arrependimento. Fui. Sentei ao lado da cama dele, olhei para aquele homem que tinha sido tão grande na minha infância e que agora parecia tão pequeno, tão frágil. Ele me olhou, e pela primeira vez em muitos anos, seus olhos não estavam duros. Estavam cansados, vazios. Beatrice, ele murmurou, com voz fraca. Estou aqui, pai. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com dificuldade, disse, Eu errei. Foram só 2 palavras, mas carregavam o peso de uma vida inteira. Eu poderia ter respondido com raiva, com mágoa, com cobrança, mas não o fiz. Eu sei, disse apenas, mas eu estou bem agora. Estou feliz. E isso é o que importa. Ele fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado. Não sei se era arrependimento, se era alívio, se era apenas cansaço. Não importava mais. Quando saí daquele quarto, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não precisava mais de nada dele, nem de desculpas completas, nem de explicações, nem de amor que nunca veio. Eu tinha me libertado. Meu pai faleceu pouco tempo depois, e eu não chorei. Não por falta de sentimento, mas porque já tinha chorado tudo o que tinha a chorar anos atrás. Já tinha me despedido dele muito antes de ele partir. Voltei para a fazenda, para Nelson, para minha horta, para minha vida. E continuei plantando. Continuei cuidando, continuei crescendo. Nelson e eu envelhecemos juntos, lado a lado, construindo uma vida de respeito e parceria. Nosso amor só cresceu com o tempo. Não foi um amor de novela, cheio de dramas e paixões ardentes. Foi um amor tranquilo, firme, construído dia após dia com respeito, escolha e cuidado mútuo. E eu, ao longo de todas essas décadas, me tornei a mulher que sempre estive destinada a ser. Forte, generosa, amada e, acima de tudo, livre. E aqui estou eu, sentada nesta varanda aos 78 anos, com o cheiro de erva cideira subindo da xícara que seguro entre as mãos, olhando para trás e vendo toda essa jornada com olhos que a idade ensinou a enxergar com mais clareza. Nelson se foi há alguns anos. Partiu tranquilo, dormindo ao meu lado numa noite qualquer, depois de uma vida inteira caminhando junto. Sinto falta dele todos os dias, do jeito que ele segurava minha mão, do sorriso calmo que abria quando me via chegando da horta, das conversas longas na varanda enquanto o sol se punha. Mas não sinto falta com amargura. Sinto falta com gratidão, porque ele me ensinou que eu era digna de amor, que eu sempre fui. A fazenda continua aqui, menor agora, mais silenciosa, mas ainda viva. Minha horta ainda floresce, embora eu já não consiga cuidar dela como antes. Tenho ajuda agora, gente boa que trabalha comigo e que trato como família. Porque aprendi que família não é só sangue, é quem escolhe ficar, quem escolhe cuidar, quem escolhe amar. Minhas irmãs? Eduarda morreu há alguns anos, de uma doença que veio rápida e levou ela antes que pudéssemos nos despedir direito. Clarice ainda vive, mora na cidade e nos falamos de vez em quando. Nossa relação nunca foi próxima, mas existe um respeito mútuo agora. Ela me disse uma vez, já velha, que tinha inveja de mim, que eu tinha encontrado algo que ela nunca encontrou. Liberdade verdadeira. Não soube o que responder, apenas segurei sua mão e sorri. Tem dias em que acordo e ainda escuto a voz do meu pai na minha cabeça, chamando-me de horrenda. Tem dias em que olho no espelho e vejo a menina assustada que eu fui, escondida nos cantos da casa, esperando ser invisível para não ser ferida. Mas esses dias são raros agora. Porque aprendi, ao longo de todos esses anos, que a voz que define quem somos não é a dos outros, é a nossa própria. Meu pai estava errado.
Ele estava errado sobre mim, errado sobre o que é beleza, errado sobre o que tem valor. E levou uma vida inteira para admitir isso, e mesmo assim, só no fim, quando já não havia mais tempo para consertar nada. Mas eu não precisei da admissão dele para seguir em frente. Não precisei que ele mudasse para eu mudar. E isso, minhas queridas que me ouvem agora, é uma das maiores lições que aprendi. A gente não pode esperar que os outros mudem para começar a viver. A gente não pode amarrar nossa felicidade à aprovação de quem nunca vai nos aprovar. Porque se fizermos isso, vamos passar a vida inteira esperando, murchando, perdendo tempo precioso. Eu poderia ter passado minha vida inteira acreditando que era feia, que era horrenda, que não prestava para nada além de trabalho pesado. Poderia ter me curvado debaixo daquele peso e deixado ele me esmagar. Mas não fiz isso. E não foi porque fui forte desde o começo. Foi porque, aos poucos, encontrei forças. Nas pequenas coisas, no sorriso do meu irmão, no cheiro da terra molhada, na teimosia que me fez ficar de pé na festa junina quando tudo em mim queria fugir. E então, quando eu menos esperava, Deus mandou alguém que enxergou o que eu ainda estava aprendendo a ver. Nelson não me salvou. Não foi ele quem me deu valor. O valor já estava em mim, sempre esteve. Mas ele teve olhos para ver. E isso fez toda a diferença. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva do que vivi. Sinto uma tristeza mansa, como quem olha para uma tempestade que já passou e vê apenas as marcas que ela deixou na paisagem. Mas também sinto gratidão, porque foi justamente atravessando aquela dor que aprendi o que realmente importa. Aprendi que bondade vale mais que beleza, que caráter vale mais que riqueza, que dignidade não é algo que alguém te dá ou tira. É algo que você escolhe carregar dentro de si, mesmo quando tudo ao redor tenta te convencer do contrário. Aprendi que perdoar não é esquecer, e que seguir em frente não significa fingir que nada aconteceu. Significa reconhecer o que foi, sentir a dor, mas escolher não deixar ela te prender para sempre. Aprendi que às vezes as pessoas que mais deveriam nos amar são as que mais nos machucam, e que isso não é culpa nossa. Não podemos consertar o coração quebrado dos outros, só podemos cuidar do nosso, e aprendi, acima de tudo, que beleza não está no rosto, não está no corpo, não está no que os outros veem quando olham para você. Beleza está no jeito que você trata quem é frágil. Está no cuidado que você tem com quem precisa. Está na força que você encontra para continuar, mesmo quando o mundo diz para você desistir. Se você que me escuta agora está passando por algo parecido, se está sendo tratada de forma injusta, se alguém está tentando te convencer de que você não tem valor, escute o que esta velha tem a dizer. Não acredite. Não deixe a voz de ninguém definir quem você é. Você é mais do que qualquer palavra cruel. Você é mais do que qualquer rejeição. Você é filha de Deus, e isso já te faz preciosa. Não espere que alguém venha te salvar. Comece hoje, agora, a se salvar sozinha. Levante a cabeça. Endireite os ombros. Olhe no espelho e diga para si mesma: eu tenho valor. E repita isso até acreditar, porque é verdade. E quem sabe, no caminho, você encontre alguém que enxergue o que você já sabe. Alguém que te trate com o respeito que você merece. Mas mesmo que não encontre, você vai estar bem, porque você terá encontrado a si mesma. E isso, minha querida, é a maior vitória de todas. Hoje, aos 78 anos, com os cabelos brancos e as mãos enrugadas, eu me olho no espelho e vejo finalmente o que o Coronel Nelson viu há tantos anos. Vejo uma mulher rara, uma mulher que atravessou o fogo e saiu mais forte. Uma mulher que foi chamada de horrenda, mas que descobriu ser linda de uma forma que o mundo não sabe medir. E isso para mim é suficiente. Meu nome é Beatrice, significa aquela que traz felicidade. E depois de uma vida inteira buscando, finalmente encontrei essa felicidade. Não em outros, não em aprovação, não em beleza de revista. Encontrei em mim mesma. E se eu consegui, você também consegue. Obrigada por me ouvir. Obrigada por ter caminhado comigo por essa história. Que Deus abençoe seu coração e te mostre o quanto você é valiosa, porque você é.
Sempre foi e sempre será.